Vocês já visualizam aí direitinho? Sim. Ok, obrigado. Uma realidade em que poucas mulheres conseguem sair à rua sem serem atacadas. Mas o que está em jogo aí é o respeito ao direito de ir e vir. E vamos ser honestos, poucas vezes são elogios, muitas vezes são coisas bastante ofensivas. Para fazer esses registros, montamos um esquema especial com câmeras escondidas. Nossa equipe combina o que fazer e prepara cada detalhe técnico. Nós estamos no centro de São Paulo para mostrar o nível do assédio que sofre uma mulher bonita andando sozinha pelas ruas dessa região. Nossa personagem vai ser a Carolina Candelária. Ela tem 18 anos, é modelo. Eu vou andar na frente dela com uma câmera escondida aqui nessa mochila. Vou colocar assim, ó, e vou andar de costas para ela, captando todas as cantadas. Você acha que você vai se assustar com as cantadas? Eu espero que não, né? Espero que eles sejam bem educados. Tiago, dá licença, mas não dá pra ouvir nada. Certo, vocês não estão escutando, né? São todos? Tá dando pra ouvir, só que não dá pra entender. Ok. Então, obrigado, viu, pela sinalização. Aí eu ia acabar colocando outro e vocês... enfim, mas vamos lá. Gente, esses dois vídeos que eu mostrei pra vocês, certo? Esses dois não, esse primeiro, né? Esse aqui também. A imagem dá pra gente perceber mais ou menos do que se trata, eu já esclareço, tá? Eu vou colocar aqui. É porque eu... Não? Não sei, você vai ouvir ou o quê? O que, você é garota? Não. Hã? Você não falou? Não, foi a linda. Então, eu quero aí. Vamos? Não sei, você é Agora, casada. se fosse casado, eu ia dar pra você. Eu explico aqui, tá? Vamos lá. São dois vídeos, certo? De situações de assédios na rua. O primeiro, trata-se de uma moça que está caminhando na rua e ela é bombardeada por frases de assédio, como gostosa, vamos lá pra casa, né? Inclusive, em um trecho do vídeo, um cidadão se aproxima da moça e pergunta: moça, você faz programa? Né? Ou seja, o corpo feminino, em determinadas situações, ele é agredido verbalmente e de uma forma muito, muito perigosa, tá? Porque deixa o corpo feminino desarmado. Se vocês prestaram atenção, no segundo caso, ali no vídeo do segundo caso, onde tem uma moça loira, né? Ela já age de uma forma diferente. Ela é abordada pelo rapaz, e aí, gostosa, vamos lá pra casa? Aí ela volta, retorna e diz: vamos sim, vamos agora pra sua casa? E aí o que é que acontece? Esse rapaz que cometeu esse assédio, né? Por ele estar inserido em uma sociedade onde o assédio é comum, pode ser que ele tenha cometido esse assédio de forma inconsciente, né? No automático. O termo que o pessoal fala, né, tio, esse termo, e aí, gostosa, quando eles falam daquele jeito assim, a pronúncia já me dá um nojo danado. Eu vou te falar, porque, assim, se fosse uma pessoa educada, queria assim: ô, você é tão bela, quer ir ao restaurante comigo para poder a gente dar, assim, assim, a boquinha, para fazer uma boquinha? Aí, né, pronto. Aí a mulher diz assim: vamos comer alguma coisa. Então, aí poderia ser alguma coisa, né, mais educada e tal. Mas assédio não. Assédio é nojento. Certo, muito bem, Pedro. Continue assim, seja educado e respeite o corpo feminino. E o que acontece? O que acontece é que a maioria dos corpos masculinos, por estar inserido em uma cultura machista e patriarcal, né, antiga, onde sempre o corpo masculino tem mais vantagens sobre o corpo feminino, o que acontece é que isso fica no automático. Quando a moça retornou para ele e disse: vamos sim para casa agora,
Vamos, eu vou com você. Ele ficou desarmado, porque como ele estava no automático, ele não tinha, né, ferramentas, argumentos suficientes para conquistar uma mulher. É mais assim na base da agressão e do assédio, tá? E como é que funciona isso no mundo do trabalho? É o que eu vou apresentar para vocês agora, tá bom? Deixa eu só buscar aqui, que são tantas coisas. Prontinho. Assédio ou violência moral no trabalho? Assédio ou violência moral no trabalho é um tipo de violência que expõe as pessoas a situações ofensivas e humilhantes. E aí, gente, eu chamo a atenção de vocês para uma questão, tá? O assédio moral ou sexual, ele pode ser cometido tanto por homens quanto por mulheres. Tanto vertical, do chefe para os funcionários, quanto horizontal, de funcionário para funcionário, certo? Independente do sexo ou gênero, né? Continuando. A maior dificuldade em relação ao tratamento do assédio moral é justamente sua invisibilidade e o alto grau de subjetividade envolvido na questão. Vou expor aqui uma situação hipotética. Por exemplo, existem assédio moral, em que o trabalhador, por uma questão mesmo de conhecimento de seus direitos, acredita que aquilo que o chefe está fazendo com ele, ou o colega, é normal. Ou até mesmo pela nossa cultura, né? Que tem aí enraizado o assédio em suas diversas formas, seja ele sexual ou seja ele moral ou psicológico, certo? O assédio ou violência moral no trabalho costuma gerar patologias em suas vítimas na medida em que faz com que elas acreditem ser exatamente o que seus agressores pensam que sejam. Imagina aí, gente, numa outra situação hipotética, você homem ou mulher, num ambiente de trabalho, onde o conjunto ético e valores devem ser de respeitar o corpo um do outro. Não há. Imagine aí, você é violentado fisicamente, verbalmente, moralmente e fica, né, com os resíduos aí psicológicos e acabam internalizando que você, em muitos dos casos, é o culpado. E geralmente isso piora quando se trata de uma vítima, né, ou de uma pessoa do sexo feminino, certo? Aqui são pensamentos, afirmações de alguns pensadores, tá? Que estudam o assunto. Eu vou só pedir que alguém faça a leitura para mim, pode ser? Eu não enxergo vocês aqui, tá? Meu pet aqui mordendo meus pés. Não precisa ser todos vocês, basta uma pessoa. Sinta-se à vontade. Alguém, por favor, para fazer a leitura? Posso ler, Tiago? Ótimo, obrigado, meu bem. Reis Lehmann. A deliberada degradação das condições de trabalho através do estabelecimento de comunicações não éticos que um superior ou colegas desenvolve contra o indivíduo que apresenta como reação um quadro da miséria física, psicológica e social duradoura. Sim. Só um minuto, gente. Compartilhando, né, experiências. Por se tratar do meu corpo, né, ser um corpo negro, de periferia, com sexualidade não binária, né, de acordo com a nossa cultura, por eu ser homossexual, filho de mãe solteira, né, e essas informações geralmente vêm à tona no nosso emprego. Nos meus primeiros empregos, os colegas me chamavam de viadinho, me chamavam de esqueleto, né, porque eu era muito magro, sinto saudade dessa época, inclusive. Me chamavam de pretinho, me chamavam de sujo, e eu achava aquelas brincadeiras, né, absurdas. Também, tio, eu também tô sentindo falta de ser magro, como eu era quando, assim, eu tenho uma foto minha, eu vestido igual como se fosse Napoleão. É sério, eu tava muito magro, tio. E eu sinto falta também, tá?
Certo. E aí é óbvio que eu achava aquelas brincadeiras de mau gosto, né? Aquele assédio moral horizontal de mau gosto. No entanto, como eu já vinha, né, de um ambiente periférico, onde geralmente as pessoas tratam corpos como o meu dessa forma, eu acabava aqui ficando retraído e eu, por um bom tempo, por um bom período, beirando quase os 30 anos de idade, eu acreditava que realmente eu era tudo aquilo, toda aquela degradação que aquelas pessoas afirmavam que eu era. Até eu passar por um processo de desconstrução e de decolonização, certo? Assédio moral no trabalho é toda e qualquer conduta abusiva, gestos, palavra, comportamento, atitude que atente por sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Aí que está. O problema, né, como eu falei para vocês logo no início, é que algumas sociedades, em alguns grupos, né, esse assédio ele é tão intrínseco e tão comum, né, que as pessoas acabam levando na brincadeira, mas as vítimas não. As vítimas sempre levam para casa, psicologicamente, os resíduos desses abusos, dessas agressões, tá? E, novamente, teclando nesse ponto, o corpo feminino, geralmente as mulheres, são mais afetadas com esse tipo de atitude da nossa sociedade. Assédio moral ou violência moral no trabalho é a repetitiva exposição de trabalhadores a situações vexatórias por parte de um ou mais superiores. E aí, compartilhando aqui experiências novamente com vocês, tá? Eu trabalho, né, obviamente, desde cedo. Contudo, eu já passei por todos os setores dentro de uma escola. Eu já fui merendeiro, já fui auxiliar de limpeza, eu já fui auxiliar de secretaria, auxiliar administrativo, né? Só que durante esse processo, né, profissional, em algumas fases da minha vida, como por exemplo, como zelador, né, de uma escola, eu cheguei a escutar assédio moral horizontal, né, que é aquele assédio que vem da direita ou da esquerda, de colegas de trabalho, né? Eu já escutei, por exemplo, a primeira vez que eu entrei em uma universidade pública, e eu cheguei e compartilhei com uma colega, né, que era professora. Eu era auxiliar de serviços gerais. E eu disse para a professora, né, que ela até então, né, conversava comigo, dizia que tinha um apreço por mim e que tinha muito orgulho por eu trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Eu cheguei para ela e falei: olha, fulana, eu consegui, entrei em 2 universidades públicas, na época o S e o UFC. Ela olhou para mim assustada e ela disse assim: Tiago, eu esperava, né? Ela, nossa, parabéns, continue, vai dar certo. Ela olhou para mim e disse: Tiago, algumas pessoas têm que saber onde é o seu lugar. Você vai entrar na universidade, mas você não vai sair. Porque é fácil entrar, mas é muito difícil sair. Eu digo por experiência própria, né? Ou seja, aquele tipo de assédio, eu pensei que ia terminar por ali, mas não. Eu passei um ano inteiro escutando de alguns professores, infelizmente, né? Tem professor e professores. Eu passei um ano inteiro escutando esse tipo de comentário, né? Eu não sei o que é que ele quer da vida dele. Eu acho que ele está querendo abraçar o mundo com as pernas. Inclusive da gestão, né? Inclusive da gestão. Então, gente, é preciso ter muito... Era nesse momento que a minha linda paciência não iria aguentar, eu ia surtar com as pessoas dessas. Pronto, mas aí é que está, viu, meu bem? É preciso ter muita resiliência, é preciso ter muita garra e, detalhe, é preciso saber escutar. Você precisa daquela peneirinha, né, para filtrar esse tipo de conversa. É óbvio que no mesmo local de trabalho, eu tenho colegas que até hoje estão do meu lado, né,
e que me incentivaram. Tiago, tu vai conseguir. Eu não sei como é que tu consegue, mas tu vai conseguir porque tu é muito guerreiro, certo? Então, por favor, sempre estejam vocês do lado de pessoas que coloquem você para frente, tá? Para frente. O assédio moral está ligado ao esforço repetitivo de desqualificação de uma pessoa e pode, dependendo das circunstâncias, levar ao assédio sexual. Como eu citei para vocês, eu passei um ano, né, sofrendo assédio moral. Eu sabia disso? Não. Eu acreditava piamente que era a opinião daqueles profissionais da educação, certo? Entre aspas, né? Profissionais da educação, entre aspas. Eu acreditava. Era só uma questão de opinião. Mas o que vale a mim, eu vou continuar e pronto. Contudo, hoje eu sei que é assédio moral, tá? E é importante que vocês saibam identificar o que é assédio moral e o que é assédio sexual, ok? Uma outra situação hipotética, mas que acontece muito, é o assédio moral e sexual vertical, quando sai do chefe para o empregado, e geralmente com corpo feminino, certo? O chefe percebe, né, a situação de vulnerabilidade social de uma determinada empregada, acha ela bonita, não tem um pingo de moral nem ética, né, profissional, e acaba que ultrapassando seus limites, chegando, em alguns casos, a abusar sexualmente daquele corpo feminino. E como vocês já viram, né, em algumas lâminas, voltando, esse tipo de assédio, ele não acaba ali não, com o prazer do homem, né? Seja ele sádico, com assédio moral, seja ele físico, com assédio sexual. Esse tipo de violência continua de uma forma psicológica na cabeça de quem sofre, né? Eu, por exemplo, hoje, né, com a consciência que eu tenho, os assédios morais que eu sofri, e quando eu sei que essas pessoas ainda estão aí, né, trabalhando na educação com esse tipo de pensamento, me dá uma certa frustração. Ou seja, até hoje eu ainda não superei, tá bom? Então, aprendam a identificar condutas mais comuns que caracterizam o assédio moral. Aí eu vou pedir para que alguém faça a leitura da lâmina, por favor. Alguém nessa sala... Deixa eu ver aqui, né? Tem tanta gente querendo falar, mas às vezes é bom a gente, né? Eu posso ler. Pronto, obrigado, meu bem. Por favor. Eu posso ler. Deixa eu voltar aqui. Pronto, continue. Dar instruções confusas e imprecisas. 2. Bloquear o andamento do trabalho alheio. 3. Atribuir erros imaginários. 4. Ignorar a presença de funcionamentos na frente de outros. 5. Pedir trabalhos urgentes sem necessidade. 6. Pedir a execução de tarefas sem interesse. 7. Fazer críticas em público. 8. Sobrecarregar o funcionário de trabalho. 9. Não cumprimentar e não lhe dirigir a palavra. 10. Impor horários injustificados. 11. Fazer circular boatos maldosos e calúnias. Pronto. Aí a outra coleguinha que disse que ia ler, continua aqui na próxima lâmina, por favor. Vamos lá? Bora. É porque minha internet tá muito ruim. Tá oscilando. Eu percebi só pelo... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. 12º. Brincadeira de mau gosto quando a empregada falta ao serviço por motivo de saúde ou para acompanhar um familiar ao médico. 13º. Exigência de desempenho de funções acima do conhecimento do empregado, abaixo da sua capacidade ou degradantes. 14º. Indução do trabalhador ao erro, não só para criticá-lo, rebaixá-lo, mas também para que tenha uma imagem de si mesmo. 15º. Vigilância constante sobre o trabalho que... Não dá pra ver mais. Continue com o 16º. 16º. A indução da vítima ao descrédito de sua própria capacidade laborativa. 17º, recusa a comunicação direta com a vítima, dando de ordens através de um colega. Marcação sobre números de vezes, desde que
vai ou fica no banheiro, realizar a atividade profissional do trabalhador, assistir ao trabalhador de forma vaga e imprecisa, dando ensejo a interpretações dúbias e mal entendidas, e exigência de tarefas impossíveis de serem executadas. Ok. Continuo, tá? Obrigado, meu bem. Exigir realizações de atividades complexas em tempo demasiado curto. Supressão de documentos ou informações importantes para a realização do trabalho. Não permissão ao trabalho para que se submeta a treinamentos. Marcação de reuniões sem avisar o empregado e posterior cobrança de sua ausência na frente dos colegas. Ridicularizações das convicções religiosas ou políticas dos gostos do trabalhador. Vocês podem observar que essas 26 condutas mais comuns que caracterizam o assédio moral, ela vai além, né, da humilhação, né? Tem coisas aqui muito específicas, né? Como, por exemplo, induzir o trabalhador, seja o seu funcionário ou seja o colega, a um erro, para depois expô-lo. Gente, isso acontece muito, né? Às vezes isso acontece só pelo fato de eu gostar do colega. Aí, né, eu tenho uma má índole, eu pulei aquelas aulas de ética no trabalho, e aí eu acabo, né, olha, eu não gosto daquela criatura, eu vou aprontar com ela, né? Isso é errado, isso é um assédio, pode dar justa causa para você e pode dar ganho de causa trabalhista para o empregado, ok? Então, cuidado. Tiago, tem alguma lei que, tipo, defenda o trabalhador caso ele esteja sofrendo esse tipo de assédio moral? Tipo, tem para abuso sexual, mas tipo, tem para moral? Tem, eu já falo. Não, vai dar certo. Vamos lá. Tentativas de coibir o assédio moral. Realização de eventos, seminários, palestras. Política de recursos humanos com ênfase para a informação e a formação de chefes. Aplicação de código de ética. Dentre todas essas tentativas de coibir o assédio, essa formação, né, que vocês têm, por se tratar de uma formação técnica, onde vocês serão inseridos no mercado de trabalho e têm conhecimentos básicos sobre o que é assédio moral e assédio sexual. Aqui nós temos o perfil da vítima, né, de assédio moral. Eu peço para que alguém faça a leitura, por favor. Ninguém? Pois é, então. Né? Eu leio. Ótimo. Só não leio esse primeiro, porque, enfim, mas o perfil da vítima de assédio moral, segundo era o outro, mas enfim, Mari France, os que agridem responsáveis, enfim, pelo assédio moral no trabalho, tentam passar uma vítima que não é real. Ela, vítima, seja homem ou mulher, não é frágil, não é neurótica, não é de difícil convivência, não é profissionalmente incompetente. Continue. Definir o perfil da vítima é uma tarefa por conta intimamente ligada ao ambiente de trabalho, a personalidade do agressor e a capacidade de resistência do próprio assediador. Pode-se afirmar, então, que o perfil da vítima é muito afetado. Certo. Essas características eu irei pular, porque senão algumas coisas mais importantes serão... Bom, com relação às mulheres, acrescentam-se ainda casadas, grávidas, aquelas que têm filho... eu pulei não, pronto. Aquelas que têm filhos pequenos. Além dos acima citados, podemos ainda destacar o assédio moral vivenciado pelos agressores do egressos do sistema prisional, ou por problemas de saúde. Esses três perfis aqui, casadas, grávidas e aquelas que têm filhos, tá? Dentro das pesquisas,
são as vítimas que têm, né, sofrem com mais frequência o assédio moral e o assédio sexual. Como eu havia falado para vocês, elas vivem em situação, né, de vulnerabilidade, seja física, como grávidas, né, casadas, onde o agressor acaba que diz, olha, se você não fizer isso, eu vou dizer que foi você a culpada, você que me assediou, você que me induziu a fazer isso. E ainda tem aquelas que têm filhos pequenos, né, que vivem vulnerabilidade social, e geralmente em periferias, mães onde os genitores, né, os pais abandonaram o corpo feminino com seus filhos e elas acabam se colocando aí numa situação muito, muito delicada, certo? Perfil do assediador, pronto. Quem agride? Geralmente, superior, agride um subordinado, é a situação mais frequente, tá? Por falta de formação ou por falta de palestra, como nós vimos algumas lâminas atrás, né? No mais, por falta de capacitação, né? E um pouco de humanidade, né? Um colega agride outro colega na situação, né, horizontal, para a direita ou para a esquerda, colega agredindo verbalmente, fisicamente ou psicologicamente o colega. Um superior é agredido por subordinados. É um caso mais difícil de acontecer, mas pode acontecer, viu, gente? E da justa causa, certo? Da justa causa. No caso aqui da agressão, né, vertical, do agressor seu chefe para o empregado, dá ganho de causa, pode dar ganho de causa para o trabalhador. Se for o contrário, do trabalhador para o chefe, pode dar justa causa, certo? A pessoa vem de fora, tem uma maneira de exercer a chefia que o grupo não aceita. Pode ser também um antigo colega que é promovido a chefe sem que o grupo tenha sido consultado. O que fazer? Anote todas as humilhações, e isso aqui é importante, tá? Anote todas as humilhações sofridas, data, hora, local, nome do agressor, testemunha se possível e conteúdo da conversa. Dê visibilidade ao caso procurando a ajuda dos colegas que testemunham o fato ou sofrem humilhações do agressor. Evite conversar com o agressor sem testemunhas. Procure seu sindicato e relate o acontecimento. Então vamos lá. Dentro do trabalho, dentro do universo do trabalho, uma vez você, estudante, né, no estágio ou já exercendo uma profissão no mundo do trabalho, se você identificar um assédio moral ou sexual, essa identificação, infelizmente, eu acho isso um absurdo, mas para a lei funciona dessa forma, tá? Ela precisa ser repetida. Ou seja, a ação do agressor, né, ela precisa ser mais de uma vez. E detalhe, eu acho isso um absurdo. E detalhe, você precisa falar com o agressor antes de procurar as medidas cabíveis judicialmente, seja a delegacia para prestar BO ou seja o Ministério do Trabalho, certo? De todas as formas, é visível, claro, com essas ações, que você, enquanto vítima, sempre sofrerá se você não tiver resiliência e sangue frio. Quem foi que perguntou sobre as leis? Sobre as leis? Pronto. Existem sim, tá? Existem leis que regem, que protegem e que está aí, né, para ser ativada caso você, trabalhador, precise. São as leis da CLT. Eu vou tentar falar, tá? Enfim, deixa eu buscar aqui. Não sai, gente. É uma palavra que não sai. Vamos lá. Pronto. Consolidação das leis do trabalho. Essa aqui é a edição de 2019. Dentro desse livrinho aqui, certo? Tem leis que regem a CLT, né? Que é para carteira assinada
Contudo, para quem não é carteira assinada, é IPM, né? E é estatuto próprio, seja do município ou da funcionário público, né? Existem também regras com base na CLT. E essas leis é para proteger você, trabalhador, certo? Essas leis, ela tem respaldo, né, na Constituição, e ela lhe garante o direito de estar num trabalho exercendo a sua função de forma digna, com ética, com valores a ser seguido pelaquela empresa, sem passar pela humilhação de ser agredido pelo chefe ou pelo colega, certo? Contudo, como eu falei para vocês, infelizmente, a agressão, o assédio moral ou o assédio sexual, gente, eu acho que quando eu falo isso, chega machuca aqui dentro. O assédio moral ou o assédio sexual para a justiça só é de fato quando se repete. E detalhe, você assediado precisa falar com a sua chefia, com testemunha, para que seja cessado, sanado aquela atitude, certo? E aí, não mais havendo, né, o assédio, a agressão, sendo que já houve, né? Aí você não tem mais o que fazer, certo? Por isso, eu acredito que existam chefes, né, que faça isso apenas uma vez. Eu não sei se vocês lembram, mas tivemos ano passado uma situação muito parecida de assédio moral, seguido de assédio sexual no município de Itarema, onde teve uma visibilidade muito grande, né, nas redes sociais. Inclusive a vítima, uma das vítimas, né, uma moça, ela foi taxada, né, na internet por algumas pessoas, alguns haters ou pessoas mesmo por falta de informação, né, dizer que ela era a culpada, certo? Gente, ficou alguma dúvida sobre assédio moral ou sexual? Por favor, me diga agora, ou cale-se para sempre, né? Não cale-se, viu? Não cale-se. Brincadeira, gente, brincadeira. Então, tem alguma dúvida? Eu quero saber. Não? Nenhuma, Raíssa, sério? Que bom que não há dúvidas. Não. 13h38, nossa aula iria, né? Até 3h50. Não teremos prática, tá? Não teremos. Eu estava pensando... Eu já vi como é que tá... Eu deixo você falar, tá bom? Só um minutinho, prometo. Eu estava pensando, como prática, vocês fazerem uma postagem. Mas eu recebi de alguns conselhos, né? Nas assembleias de estudante, que alguns de vocês se sentem um pouco invadidos, né, por utilizar a própria rede social para compartilhar atividades. Então, tudo bem, sem nenhum problema, né? Diga, Pedro, o que é que você queria falar, só para a gente encerrar? Mas você já viu como é que tá o chat para poder ver se tá tudo ótimo, a participação de todos? Eu estava acompanhando porque sai... você deve ter visto, né, que está gravando a tela. Aparece para mim. Mas enfim, gente. Obrigado, tá? Por estarem aqui. E até a próxima semana. Tchau. Beijos.